Bom dia a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E vamos dar início com a oração, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações. E vamos iniciar nossos trabalhos com amor no coração e pedindo ao nosso Mestre Jesus que ilumine a todos nesse novo aprendizado, sabendo que através de nossos esforços, de nosso carinho, de nossa dedicação, é que vamos cada vez mais caminhar ao lado do nosso Pai. Assim seja. E hoje vamos estudar a lição que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É o item 6, Parábola dos Talentos, quando Jesus fala: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passando longo tempo, o amo volta àqueles servidores e os chama às contas. Veio o que recebera 5 talentos, ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhes, pois, o talento que está com ele e deem-no o que tem 10 talentos. Portanto, dar-se a todos o que tem, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-ei, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Então, essa parábola dos talentos, se nós formos analisarmos o cenário que o Jesus nos descreve, nós percebemos que esse Senhor, ele representa Deus, e os servos simbolizam toda a humanidade, que abrange as pessoas dedicadas, diligentes, e as pessoas negligentes, preguiçosas. A vida nos coloca um conjunto de talentos para administrarmos de acordo com as nossas capacidades. São os recursos, as possibilidades que nós trazemos a cada reencarnação para evoluirmos através do esforço do bem. Cada um de acordo com as suas potencialidades. Jesus está mostrando aqui a sabedoria divina, porque o que tem essa impressão é que Jesus agiu de maneira diferente para cada um dos seus servos. Mas nós sabemos que a lei de Deus é igual para todos. Ele trata todos de maneira igual, mas cada um de acordo com o seu entendimento. Por isso, os recursos que ele nos dá para nos administrarmos
é de acordo com as nossas habilidades. Os talentos representam os recursos que recebemos de Deus para a nossa evolução. Então, quando reencarnamos, trazemos uma quantidade X de inteligência. Essa inteligência não é para ser usada no desvio do dinheiro público, em esquemas de corrupção. Se viemos com o talento da medicina, é para salvar vidas e não para ficar fazendo abortos em clínicas particulares, destruindo vidas. Todos os recursos devem ser usados para a nossa própria evolução, através do bem coletivo. Se analisarmos com cuidado, conseguimos perceber que todos nós, de alguma forma, trazemos alguns talentos. Alguns têm a inteligência privilegiada, que usam na capacidade de raciocínios lógicos. Outros têm talento no trato com as pessoas, conseguem travar conversas agradáveis com quem quer que seja. Outros têm talento na profissão que exercem, que a realizam com prazer e dedicação. Mesmo em situações em que não damos muita importância, ali muitos talentos se expressando. A dona de casa, que muitas vezes não tem o reconhecimento, é quem administra o orçamento doméstico. É ela que prepara o cardápio, que organiza o asseio do lar. Quantas histórias nós não ouvimos de maestros, músicos e artistas que multiplicam seus talentos em obras sociais, ensinando crianças e jovens as belezas da arte. Nós não devemos agir conforme o servo recebeu um talento e o enterrou. Enterrar significa não fazer bom uso dos recursos ofertados por Deus que recebemos por empréstimos para administrar. Aí essa reflexão, como que nós estamos administrando a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, o corpo perfeito, a família, os bens materiais. Quando utilizamos bem esses talentos, mais recursos nos serão acrescentados. Os servidores que receberam os talentos representam os diferentes categorias evolutivas de espíritos existentes aqui na Terra. Os que receberam 5 talentos são espíritos mais experimentados, espíritos mais evoluídos, que reencarnam aqui com missões de repercussão social. Os que receberam 2 talentos são destinados às tarefas mais restritas no âmbito familiar, é o trabalho que ele tem que fazer dentro da sua família. E o que recebeu um talento não tem outra finalidade a não ser promover o seu progresso espiritual, mediante a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Note que aqui o que Jesus fala: muito será pedido a quem foi muito requerido. Então, aquele que recebeu 5 talentos, lhe foi reclamado mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, reclamado mais 2. E o que recebeu 1, a exigência foi apenas de mais 1. Os servos que fizeram os talentos se multiplicarem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder ou os dons que lhe foram concedidos. Depende de como nós estamos trabalhando isso, o poder que muitas vezes é dado a certas pessoas. É uma responsabilidade muito grande, mas quando ele utiliza de maneira adequada, em benefício dos seus semelhantes, tratando-os com justiça, com melhorias sociais, ele está utilizando bem esse poder. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na sua incumbência, simboliza os homens que perdem a oportunidade, muitas vezes, para seu adiantamento espiritual. A oportunidade que lhe chegam através de uma enfermidade que deve ser sofrida com paciência, com resignação, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta,
de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor. Esse tipo de servo, muitas vezes, para encobrir suas faltas, justificarem as suas fraquezas, não hesitam em atribuir sempre a culpa aos outros. Ele nunca assume a responsabilidade, ele sempre está acusando as situações que acontecem para ele, e o culpado são as outras pessoas. Perde, assim, a oportunidade de crescimento no trabalho e no esforço no bem, porque não tem coragem suficiente para buscar aquele objetivo almejado. A maioria das pessoas se encontra ainda no estágio da evolução daquele servo que enterrou o talento. Por isso que temos a necessidade de várias reencarnações. É como se fosse um processo reeducativo. Há pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como gostariam e acabam se recolhendo na inércia, alegam medo de ação. São tomados pelo medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, de despontar, o medo da dor, o medo da alegria. Se tornam campeões da preguiça. Aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa daquilo que recebeu da misericórdia divina, irá expiar em futuras reencarnações, onde ele será privado até aquele pouco que lhe foi dado por empréstimo. Não devemos esquecer da condição de usufrutários dos bens concedidos pelo nosso Pai e aprender a conservar no nosso próprio íntimo os valores que levaremos. Os tesouros espirituais que ganhamos no campo da educação e das boas obras serão somados à bagagem das nossas existências evolutivas. As pessoas que estão no perfil do servo que recebeu um talento, ela tem uma necessidade e quer se afastar de um problema que ela acredita ter. Ela não pensa no resultado que irá obter, mas sim em todo o trabalho que terá para conseguir esse resultado. O seu foco principal está no problema e na suposta incapacidade de resolvê-lo. Nós dizemos suposta porque essa incapacidade não é real, pois trata apenas de uma crença que nos limita, ou acreditamos que não somos capazes. Mas, na verdade, o que não queremos é fazer esforços, porque para resolver uma questão, para realizar uma tarefa, exige-se um esforço para efetivá-la. No caso do servo, ele pensou no trabalho que ia ter para negociar com o talento, e também na ira do Senhor, caso ele perdesse esse talento. Então, ele acaba enterrando esse talento. Isso é, ele não empreendeu ação nenhuma. Só que nós não estamos aqui nessa vida para não fazermos nada. Nós recebemos talentos da vida como empréstimo e precisamos prestar contas. Nós não o temos de verdade, nós apenas o utilizamos como usufruto. Do que é nosso mesmo é o esforço para multiplicarmos esses talentos. Quando não temos iniciativa para multiplicarmos os talentos, cedo ou tarde nós acabamos saindo daquela zona de conforto psicológico característico da nossa inércia. Durante um tempo, podemos nos sentirmos confortáveis, não fazendo coisa alguma para mudarmos a nossa vida, mas esse conforto nos será tirado quando Jesus fala: mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Porque esse conforto é aparente, nós não o temos de verdade. Então, quando nós não utilizamos esses talentos adequadamente, nós perdemos aquilo que foi emprestado para nós. Todas as vezes que nós não realizamos as tarefas voltadas para o bem que nos cabem diante da vida.
multiplicando os talentos que recebemos, sendo úteis, aí entraremos em sofrimento devido a essa negligência. A acomodação na inércia acaba gerando incômodos à criatura. Analisando os 2 servos, aqueles que receberam 2 talentos e 5 talentos, eles negociaram e conseguiram em dobro. Tinham objetivo e, sem pensar no trabalho que daria para realizá-los, foram a campo para conseguir o seu intento. São as pessoas que focam na solução do problema e não medem esforço para realizá-las. São pessoas cheias de entusiasmo. Elas pensam sempre nos resultados que vão obter e não nos trabalhos que vão ter para conseguir esses resultados. Exemplo: pensa-se na saúde a obter e não nos esforços para consegui-la. Eles se aproximam das coisas que são importantes, objetivos que geram recompensa e prazer. São fiéis ao que desejam e buscam esse objetivo sem vacilar. São pessoas capazes de gozar com antecipação a realização de um objetivo traçado e por isso se enchem de entusiasmo e se motivam sempre para conseguir aquilo que desejam. Cumpre-se que Jesus diz: porque a qualquer que tiver dado, o terá com abundância. Pois quanto mais motivados estão, mais resultados positivos alcançam, o que aumenta mais ainda a sua motivação e o entusiasmo. É um círculo virtuoso. Quanto mais se tem, mais terá em abundância. Estabelecendo relações de satisfação em tudo as coisas que nós fazemos, nós nos tornamos proativos em todas as circunstâncias. Nas ações efetuadas com prazer, vamos encontrar pessoas que estabelecem uma relação de profunda efetividade com o seu trabalho, com a família, com a comunidade. Para essas pessoas, as atividades não pesam, as horas são minutos, os anos são dias. Não é difícil encontrar tempo e espaço para mais atividades. Para elas, o jugo é leve, é suave. Existem milhões de pessoas aqui na face da Terra desejando ter posturas diferentes, edificantes, abnegadas, honestas, amorosas, caridosas, enfim, tornar-se espiritualmente saudáveis, mas não se dispõem a pagar o preço da mudança. O querer só existe em nível de desejo e não em nível de ação. Há milhões que estão doentes do corpo em doenças autodegenerativas que não estão dispostos a pagar o preço da saúde. Há tantos viciados que não estão dispostos a pagar o preço de uma vida saudável. É preciso fazer a ponte entre o querer em nível de desejo para o querer em nível de ação. Na pergunta 911 do Livro dos Espíritos, ele diz, Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta dos Espíritos: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões e que seu espírito se compraz nelas em consequência de sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual, aquele que procura reprimir, transformá-las, é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Há um pensamento tibetiano que diz: abram as portas do universo para mim, que eu me encontro decidido e pronto para viver. O universo abre-se em favor da criatura,
a partir de uma efetiva decisão interna e não ao contrário. Somos nós os detentores da nossa vida. Precisamos de vontade para realizar toda e qualquer ação de mudança para melhor. São os poucos aqueles que se dispõem a passar pela porta estreita. A porta estreita é difícil porque ela requer trabalho, dedicação, disciplina. Então, são limitadas as crenças que os limitam. Eu quero ser tolerante com as dificuldades dos outros, mas não consigo. Eu quero ter harmonia em minha família, mas ainda não sou capaz. Acreditamos que não somos capazes de mudar o que desejamos, porque ficamos presos à inércia. É mais cômodo permanecer na mesma situação que estamos. Para desenvolvermos a força de vontade e exercitarmos o poder de mudar a nossa vida, é necessário desenvolver a fé, a confiança em nós mesmos e acreditar nessa vida no qual passamos a ter pela capacidade de mudar para melhor. Jesus coloca o diminuto grão da mostarda como exemplo do medidor da fé que deveremos ter. Para desenvolvermos o reino de Deus dentro de nós, através do cultivo das questões essenciais da vida, é necessário ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Para podermos superarmos as montanhas de dificuldades criadas por nós mesmos, pelo cultivo das negatividades egoístas. Então, quando nós começamos a iniciar o processo de mudança com a continuidade no esforço, essa pequena semente vai lentamente e gradativamente se transformando na maior das hortaliças, uma grande árvore, que vai produzir os frutos do entusiasmo, da alegria de viver e da felicidade. Então essa lição nos traz essa reflexão para trabalharmos dentro das nossas possibilidades os talentos que nos foram doados pelo nosso Pai. Não importa a área, em qualquer área nós vamos ter pessoas com talentos dispostas a desenvolver esses talentos em benefício dos seus semelhantes. É assim que nós vamos multiplicando esses talentos e trabalhando na grande obra do Mestre Jesus. E vamos encerrando a lição com muito amor em nossos corações. Assim seja.